Vamos falar sobre a mala que a gente leva para o hospital antes de ter neném. Eu tive meu filho alguns meses atrás e apesar de ter assistido uma tonelada de vídeo aqui no YouTube para decidir o que levar ou não para o hospital, para ser bem sincera com vocês, eu levei coisa demais e acabei nem usando muitas das coisas que eu levei na mala. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês das coisas que eu levei, que eu achei que foram bem úteis para mim, e também das coisas que eu levei que eu achei que não foram úteis para mim, mas que talvez sejam úteis para vocês que estão aqui me assistindo. Eu só quero te lembrar que cada hospital é diferente e talvez ofereça coisas diferentes e cada parto também é único. Algumas pessoas têm parto normal, outras têm cesariana. No meu caso, por exemplo, eu acabei me preparando para ter um parto normal, inclusive passei 27 horas tentando ter um parto normal e acabei, infelizmente, ou felizmente, tendo uma cesariana. Então, vocês vão perceber aqui nesse vídeo que várias das coisas que eu levei para o hospital acabaram não sendo usadas justamente por esse motivo, porque eu me preparei para um parto normal e acabei tendo uma cesárea. Então, caso você que está me assistindo agora tenha tido um parto normal ao invés de uma cesárea, vão ter várias dicas de coisas aqui que são bem interessantes para levar para o hospital para te ajudar no parto e no pós-parto. Então vamos começar falando sobre todos os itens que eu achei extremamente necessários, que eu levei e realmente usei. Número 1, travesseiro. Isso mesmo, você me ouviu bem. Eu não sei se você já ficou alguma noite, passou a noite no hospital alguma vez, mas os travesseiros oferecidos pelos hospitais são travesseiros descartáveis. Então são travesseiros extremamente finos, de baixa qualidade, que realmente você usa uma vez e joga fora. E para você conseguir o volume, a altura, digamos assim, de um travesseiro normal, você precisa colocar uns 2 ou 3 travesseiros. E mesmo assim, depois de algumas horas usando, você vai ter que colocar mais para o travesseiro continuar fofinho. Então, faça um favor para você mesma e leve o seu travesseiro. E quando eu falo travesseiro, não é a fronha não, é o travesseiro inteiro mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu inclusive tenho uma fronha que é feita de seda e no hospital que eu fiquei, eles me autorizaram a usar o meu próprio travesseiro junto com a fronha até durante a minha cirurgia cesariana. Vocês vão ver até, por exemplo, nas minhas fotos que eu tô lá com o meu travesseirinho. Então façam um favor para vocês mesmas e levem o seu travesseiro e depois você volta aqui e me agradece, tá? Pela dica. E antes que eu me esqueça, caso você esteja com alguém com você junto no hospital, fale para essa pessoa, para o seu marido, seja lá quem for, para sua mãe, quem for ficar lá com você, para levar travesseiro também, viu? Outra coisa que é até meio clichê, mas é importante falar aqui se lembre de revisar todos os documentos que você precisa levar para o hospital. Porque você não quer chegar no hospital e aí se lembrar que você infelizmente esqueceu de algum documento importante e ter que pedir para o seu marido ou para alguém ir lá buscar para você na sua casa e ter que voltar para o hospital. Então revise os documentos, se puder, faça até uma lista com todos os documentos que você precisa. Se você tiver, por exemplo, um seguro-saúde, toda a papelada, leve tudo que você precisa, deixa numa pastinha, tudo organizadinho, prontinho para levar e para não esquecer nada no dia. Vamos começar falando sobre roupas também agora, para levar para o hospital, tá bom? Porque se tem uma coisa que eu acho que eu levei demais, realmente foram roupas. Porque eu passei um total de 3 dias no hospital e eu acho que eu levei roupas para passar, sei lá, uma semana ou mais no hospital. Eu realmente levei muita coisa que foi desnecessária. E um outro ponto importante sobre as roupas é que eu acho que é muito mais prático, se você puder, você levar uma camisola ou então uma roupa de ficar em casa, assim, em estilo de vestido. Porque eu percebo assim que muita gente acaba levando o quê? Acaba levando um pijaminha com shortinho, ou então um pijama que tenha calças. E independentemente se você vai ter um parto normal ou uma cesárea, é muito mais prático um vestido. Porque enquanto você estiver em trabalho de parto, por exemplo, as enfermeiras, os médicos, eles vão estar checando, a sua cérvix, te examinando para ver como que tá a dilatação. E esses exames acontecem com uma certa frequência.
Imagina se cada vez que você precisar, então, ser examinada, você precisar tirar o shortinho, puxar o short de novo, ou tirar a calça. Não é muito mais fácil simplesmente levantar, né, a saia do seu vestido ou da sua camisola? Então, eu acho que é muito mais prático. E pensando agora também no pós-parto, é muito mais prático se você estiver usando uma camisola ou um vestido, porque você vai ter muito mais independência também. Você não vai precisar pedir ajuda ou para uma enfermeira, ou então para o seu marido, para sua mãe, para sua irmã, para a pessoa que estiver lá com você, para te ajudar você a se vestir. Porque imagina só o cenário, você acabou de ter uma cesariana, que é uma cirurgia que corta, né, 7 partes, né, 7 níveis na sua barriga. Então é uma cirurgia, né, que, apesar de ser um corte pequeno, é um corte bem profundo. Imagina você ter que ficar, né, se abaixando para poder colocar um short, para poder subir uma calça. Você provavelmente vai precisar de ajuda. E eu sei que não tem problema nenhum, né, em pedir ajuda. Eu tenho certeza que as enfermeiras no hospital, as médicas vão te ajudar, né, ou a pessoa que estiver junto com você, o seu marido, seja lá quem for. Mas comigo, por exemplo, eu tive uma cesariana e eu consegui me vestir sozinha sem nem precisar pedir ajuda para ninguém. Por quê? Porque eu levei camisola, levei vestido, você só coloca aqui na parte de cima, você não precisa se abaixar. É muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais prático. Uma outra coisa que eu levei, que realmente foi bem útil e eu te aconselho a levar também para o hospital, é uma camisola de parto. Eu não sei aí no Brasil que loja que tem que vende. Eu comprei uma camisola dessas numa loja que se chama Angel Maternity. Eu comprei online e o hospital até que ele te fornece, né, uma camisola, mas convenhamos, a camisola que eles oferecem no hospital parece até um saco de batata. O negócio é grandão, todo caído assim, e a parte traseira é toda aberta, só com umas 2 fitinhas, entendeu? Então você fica exposta, principalmente se você tiver, né, que andar um pouquinho, se você vai ter parto normal, quiser passear, sei lá, pelo hospital para acelerar o parto, às vezes eles pedem, né, para você andar, você provavelmente vai ter que pedir uma segunda camisola para usar, né, por cima da que você já tem, como se fosse um roupão, pelo menos para cobrir, né, a parte traseira aqui, para não ficar com a parte de trás exposta enquanto você está caminhando. E eu não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu dei uma olhadinha na etiqueta, né, da camisola que eles tinham, né, no hospital para eu usar. E ela era uma mistura de 60% algodão e 40% poliéster. Eu sou uma pessoa meio chata, assim, com tecido, né? Eu não gosto de poliéster. Poliéster é feito de plástico e me coça, eu fico desconfortável, me esquenta, eu não gosto. Então eu levei a minha camisolinha mesmo, que é feita de um material que eu gosto, que é de qualidade, é macia, que a do hospital também era um tecido bem grosso, assim, bem duro. Eu achei bem desconfortável, para falar a verdade para vocês. E só se lembrem que caso vocês levem a própria camisola, precisa ser uma camisola que tenha uma abertura na parte traseira, para os médicos e enfermeiras poderem ter acesso caso você precise, como eu precisei, de uma cesárea de emergência. Porque às vezes você pensa, mas nem precisa, porque eu vou ter parto normal, então não precisa ter abertura atrás. Você nunca sabe. Você está planejando ter um parto normal, mas vai saber o que acontece, né? Então, no caso, a minha camisola, ela tinha aqueles botões, né, de pressão que aperta, tanto da parte, começava aqui no pescoço até o finalzinho da camisola, que dava para abrir, né, para eles aplicarem aquela epidural, caso seja necessário. No meu caso, foi. Então, se preparem para isso. E outra coisa também bastante importante é que vocês se lembrem de levar roupas do hospital que não sejam de manga longa, tá bom? Principalmente manga longa justinha, porque no hospital eles colocam aqueles adesivos assim com agulha aqui para colocar medicamento, né, caso seja necessário, e aquilo fica, né, no nosso braço o tempo todo. Então, para você estar trocando de roupa, colocando e tirando, com aquele negócio no braço, vai ser desconfortável. Além disso também, eles vêm toda hora checar você para tirar a pressão arterial, por exemplo. Então eles colocam, né, aquela bombinha aqui assim. Então se você tiver de manga longa, vai ter que ficar subindo e descendo. E se for uma manga justinha, vai ficar bem desconfortável, né, para você ficar puxando toda hora. Então vá de manga curta e leve a sua camisola com abertura na parte de trás. Uma outra coisa que eu acho bem importante levar é um sutiã de amamentação. Caso você tenha um parto normal, por exemplo, muitas mulheres já começam a amamentar o bebê
automaticamente, assim que o bebê nasce, o leite já desce, né? Então, você vai se sentir um pouco mais confortável, eu acredito, se você já tiver um sutiã de amamentação com você. E caso você tenha uma cesariana, mesmo assim eu acho importante levar um sutiã de amamentação, porque nunca se sabe, né? A maioria das pessoas costumam levar uns 3 dias, mais ou menos, depois da cirurgia para o leite descer. Mas pode ser que você seja a exceção da regra e você já tenha leite, né, assim que o bebê nascer. Então leve o seu sutiã de amamentação, é uma coisa que não ocupa muito espaço na mala e eu acho que você vai ficar bem mais confortável. Depois de assistir vários vídeos aqui no YouTube sobre o que levar ou não, uma coisa que várias pessoas mencionaram é que é bastante quente no hospital. E, gente, eu discordo totalmente. Na minha experiência, e olha que eu fiquei em vários quartos no hospital. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui, caso você ainda não tenha assistido, que fala da minha experiência de parto, depois dá uma olhada lá. Eles me passaram por vários quartos até chegar no quarto de cirurgia, e uma coisa em comum em todos esses quartos foi quão frio eles eram. Então, eu levei um cachecol de cachemira para manter essa parte aqui do meu torso pelo menos aquecida e graças a Deus que eu levei, porque eu realmente usei bastante. Eu sou uma pessoa que também, assim, né, eu sou mais sensível a ar-condicionado, por exemplo, do que a maioria das pessoas. Então eu sou meio friorenta mesmo, pode ser que tenha sido por isso, né, mas é algo que eu levei que para mim foi realmente bem útil. Uma outra coisa que eu acho que é importante para todo mundo levar para o hospital é chinelo. Eu levei esse daqui, que é Havaiana, porque eu sou brasileira, né? Eu gosto de uma Havaiana, mas é importante que você leve um chinelo e que seja um chinelo de borracha, bem simples, igual esse aqui. Caso você não goste desse estilo aqui, que entra aqui no dedão, que seja aquele estilo que tem, né, aquela faixa aqui assim, mas de borracha. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, é que assim, não tente ir chique. Eu até pensei, olha só, vou mostrar pra vocês, em levar esse chinelo aqui, que é da Havaiana também, tá vendo? Esse aqui é muito mais bonitinho, muito mais arrumadinho. Inclusive, esse daqui, ele é uma mistura, né? Que essa parte aqui é de borracha, mas olha só, essa parte de cima aqui, ela é feita de tecido, tem até um brilhozinho. Eu até comprei esse daqui para levar para o hospital. E ainda bem que eu não levei, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque esse daqui a cor é muito clarinha, ia acabar sujando, feito de tecido também, então não dá para usar no chuveiro, entendeu? Então, assim, leve, não tente ser muito chique, não. Leve alguma coisa que é funcional mesmo, tipo esse daqui. Eu não ter inchado nada, gente. As minhas pernas não incharam durante 9 meses grávida. Depois de ir para o hospital e ter feito, né, a cirurgia de cesárea, eles me deram tanta coisa aqui na veia, tanto líquido, que a minha perna inchou de um jeito, mas inchou de um jeito que mesmo depois que eu cheguei em casa, eu tentei colocar esse chinelo aqui e o meu pé nem entrava nesse chinelo, porque ele é mais apertadinho aqui nessa parte de dentro do que esse outro que eu tenho. Então, caso você leve um chinelo, por exemplo, que é muito justinho, pode não te servir, entendeu? Depois que você teve bebê. Então esse daqui é um chinelo, né, que é mais folgadinho, esse daqui me serviu, foi até o único sapato que eu consegui usar por um bom tempo até, mesmo depois de ter bebê. E o segundo motivo também que é bem importante é que a gente pensa em um hospital, você pensa o quê? Você pensa num local bem limpo, que sei lá, mas gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu peguei um papelzinho branco para fazer o teste, molhei um pouquinho e passei no chão. Sabe que cor que saiu o papel? Preto. Isso mesmo. Então, assim, se o chão da parte do quarto tava preto daquele jeito, eu não quero nem imaginar como é que tava a situação do banheiro. Olhando assim, até que parecia tudo limpinho. Eu acho que eles passaram, né, um aspirador de pó, mas eu acho que, sei lá, aquele quarto já não via um pano assim de limpeza já fazia um tempo, viu? Porque saiu bem sujinho. Então, pensando nisso, a última coisa que eu queria era o quê? Ter que tocar, né, no chão do chuveiro do hospital, por exemplo, para tomar um banho ou ficar andando pelo quarto descalça. Então leve um chinelinho desse daqui com você, entendeu? Um chinelo confortável, que você goste, mas que não seja feito de pano, que não seja muito chique, que seja folgadinho, e me agradeça também depois. Pá!
Outra coisa que é importante você lembrar de levar é lacinho de cabelo, ou seja lá o que for que você usa para prender o seu cabelo. Principalmente se você está planejando ter um parto normal, porque na hora que você estiver, por exemplo, puxando o bebê para o bebê sair, você provavelmente vai ficar com calor, especialmente se você tiver um cabelão assim igual ao meu, né? Então é importante que você se lembre de levar alguma coisa para prender o cabelo, que eu acho que você vai se sentir muito mais confortável nessa hora. Outra coisa que eu achei bem importante levar para o hospital são itens de higiene pessoal. Eu vi, né, nos vídeos que a maioria dos hospitais eles têm, por exemplo, shampoo, condicionador, sabonete, às vezes até hidratante para a mãe, né, usar, mas essas não foram coisas que eu vi no meu quarto do hospital. Talvez se eu tivesse pedido por algum desses itens, né, eles teriam me dado, mas eu também não pedi porque eu levei os meus, né? Mas não foi algo assim que me ofereceram ou que já tinha no meu quarto de hospital. Então se lembre de levar o seu shampoo, o seu condicionador, o seu hidratante, o seu sabonete, a sua escova de dente, a sua pasta de dente, o seu fio dental, o seu desodorante, o seu creme para o cabelo, seja lá o que for, né, que você passa no cabelo, o seu hidratante bucal, a sua maquiagem, caso você seja uma pessoa que use maquiagem, ou às vezes você nem é o tipo de pessoa que usa muita maquiagem, mas talvez no hospital você queira usar, porque logo após, né, ter bebê, geralmente no hospital eles têm um fotógrafo profissional que oferece, né, os seus serviços por uma taxa, caso você queira tirar fotos do seu bebê recém-nascido e você também na foto. Então pense nisso, ou então às vezes você vai receber visita no hospital, a sua família, os seus amigos, e você quer dar um tapa no visual para ficar um pouquinho melhor, mesmo que seja uma maquiagem básica, um batonzinho, né, um blush, não sei, o que for essencial para você. Então pense nisso. Para mim, desses itens, assim, o que foi mais essencial foi o hidratante bucal, porque eu não sei porquê, mas os meus lábios ficaram tão secos no hospital que se eu não tivesse constantemente aplicando esse hidratante bucal, os meus lábios começaram até a querer rachar um pouco, né? Então, para mim, esse foi um item bem importante. Outra coisa também que eu quero lembrar a vocês é que não precisa levar o seu pacotão, né, de shampoo, o outro de condicionador, outro de creme. Leva aquele potinho, aquela garrafinha pequenininha, daquele tamanho do que a gente usa dentro do avião, por exemplo, porque você vai passar no máximo uns 3 dias no hospital, geralmente, então não precisa levar muita coisa. Uma outra coisa que eu levei para o hospital, mas que eu tinha absolutamente certeza que eles iam me dar no hospital, era o quê? Eram aquelas fraldas para adulto. Mas o hospital que eu fiquei não tinha fralda para adulto. O que eles tinham era isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui tá novinha, tá? Eu nunca usei, vou mostrar para vocês que sobrou, que eles me deram no hospital, que é como se fosse um shortinho, olha só. Esse aqui é um shortinho que eles te dão pós-parto, tem um elástico, olha só, aqui na cintura, e ele é até bem confortável. Esse daqui é para usar, né, uma vez e jogar fora. Eles te dão quantos você precisar no hospital, e você então coloca esse daqui e coloca um daqueles absorventes bem grossinhos, porque independentemente se você teve uma cesariana ou se você teve um parto normal, vai ter um pouco de sangramento depois, pelo menos por alguns dias. Mas assim, eu achei que é muito mais confortável usar uma fralda, tá? Aquelas fraldas para adulto, do que usar esse shortinho que eles deram no hospital com o absorvente. Porque o absorvente, às vezes, ele não gruda muito no shortinho e você, só de levantar, de sentar, de se mexer, o absorvente acaba se mexendo um pouco. Então, eu não tive esse problema, por exemplo, usando a fralda. E além disso... você vai estar combinando o seu outfit com o seu bebê. Vai estar lá o seu nenenzinho usando a fraldinha e a mamãe usando fraldinha também, os dois de fralda. Outra coisa que eu levei e que para mim foi bastante útil é uma dessas garrafas aqui, dessas canecas aqui, eu nem sei como é que chama. Eu tenho essa daqui que é da marca Yeti e a minha tem a minha inicial aqui, letra K.
e tem também o meu nome aqui, Karen. Mas você leva qualquer uma que você tem em casa, da sua marca favorita, seja lá o que for. Só se lembre que, se possível, né, para que tenha uma tampinha. No caso, essa daqui, ele tem esse imã aqui, que tá vendo? Que abre e fecha. Mas porque eu tinha, olha só, vou mostrar para vocês. Eu tinha o quê? Essa caneca aqui com o quê? Com canudo. E uma das enfermeiras viu que eu tava usando esse canudo aqui e ela conversou comigo o seguinte, ela falou assim, olha, eu não te aconselho a ficar tomando água o tempo todo usando esse canudinho, porque quando você puxa, né, a água, você acaba engolindo bastante ar. E fazendo isso várias vezes, principalmente, né, na parte pós-cirúrgica, pode ser que você engula muito ar e depois acabe te dando gases, o que acaba sendo bem desconfortável e até dolorido no pós-parto. Então, lembrem-se de levar alguma coisa assim que tem um tamanho bom também, para você colocar bastante água dentro, mas que não tenha canudo, igual esse daqui, por exemplo, tá bom? Outra coisa também é que tem um tamanho bom. No caso essa daqui tem 30 onças, que são o quê? São 887 mililitros. Então é uma caneca térmica bem grande, porque você não quer ficar pedindo para a enfermeira, né, para ficar trazendo um copinho de água para você de hora em hora. Esse aqui cabe bastante água, então vai levar um tempo até que você beba tudo para precisar de um refil. Porque hospital, por mais confortável que seja, não é hotel, né? Então você provavelmente não terá, né, um minibar ali com uma geladeirinha para manter a sua aguinha geladinha e água ao seu dispor, né? Você vai ter que sair do quarto para pegar água em algum lugar, pedir para alguém, né, para enfermeira ou para o seu marido, quem tiver com você, para ficar pegando o tempo todo. Então assim, né, já fica do seu ladinho, você lembra de se hidratar e fica bem mais fácil o acesso. Eu até ganhei essa daqui, essa caneca aqui no hospital mesmo, inclusive eles me deram uma. Olha só, tem até o nome aqui do hospital onde eu tive o meu bebê. E olha só o que eu achei estranho, essa daqui vem com o quê? Vem com canudo. Vem exatamente com o canudo que a enfermeira no hospital me falou que não era para eu usar. Mas tá aqui o canudo. Mas assim, né, essa daqui vem com uma tampa, né, que a gente gira aqui, e tem um buraquinho, né, então dá para abrir e fechar, também não precisa usar o canudo, tem essa outra forma de usar. Então olha só, essa aqui eu falo que é minha caneca ostentação. Essa aqui não é caneca ostentação da Stanley ou da Yeti. Essa aqui é caneca ostentação, ó, do Orlando Health. Então eu guardei, né? Guardei. Outra coisa que eu acho que é importante você preparar com antecedência, imprimir e levar são as suas preferências de parto. E imprimir mais de uma cópia, porque no hospital você vai ter vários médicos, várias enfermeiras, então é importante que a equipe inteira esteja plenamente ciente das suas preferências de parto, justamente para evitar o quê? Evitar desapontamento no futuro, porque se as pessoas souberem o que você quer, fica mais fácil até para elas mesmo, para seguirem, né, na medida do possível, o seu plano de parto e evitar que você fique chateada depois, achando que os seus desejos não foram atendidos. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi esse pente de madeira aqui, que é próprio para quê? Para quem vai ter bebê. Então esse daqui é um pente de madeira que vem até nesse pacotinho aqui, bonitinho, da marca Mama Natural. Esse daqui eu comprei no Amazon, mas é só um pente de madeira, entendeu? Você provavelmente já até tem um pente de madeira em casa. Essa daqui é a embalagem. Aqui a parte de trás. E esse pente aqui, eles falam o seguinte, que de acordo com uma teoria que se chama Gate Control Theory, o nosso cérebro só é capaz de processar um número limitado de sensações ao mesmo tempo. Então, quando você está sentindo dor, por exemplo, e você traz um outro estímulo de sinal, como por exemplo, pressionar, né, um pente nas suas mãos, por exemplo, você acaba divergindo a atenção do seu cérebro da dor e isso acaba reduzindo a intensidade da dor. Eu testei isso, tá? Eu levei esse pente comigo e as 27 horas que eu passei no hospital
tendo, né, contração de parto, toda vez que uma contração vinha, eu realmente pegava esse pente de madeira aqui, eu apertava e, pelo menos assim, no início das contrações, esse pente aqui me ajudou bastante. Eu nem acreditava muito nisso daqui, eu não sei se é verdade ou não, ou se é algo até psicológico, né, que a gente acredita que vai ajudar e no final acaba ajudando, mas pra mim ajudou bastante sim. Uma outra coisa que eu acho bem importante levar e que é fácil de esquecer é o quê? Celular, carregador e computador, caso você tenha um notebook, laptop, é importante levar essas coisas. E esses são itens que são fáceis de esquecer, por quê? Porque geralmente, né, a gente tem a malinha da maternidade ali prontinha para ir, que é só segurar, puxar e ir. E esses são itens que você tá usando no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você tá em casa, a sua bolsa estourou, você acha que precisa correr para o hospital, é fácil de esquecer. Então, se lembre, né, de fazer uma listinha com esses itens, sabe? Que são itens, tipo, que você tem que lembrar no último minuto, coisas que você ainda está em uso e que você precisa levar para o hospital e leve. Porque você não quer chegar no hospital e lembrar que você está sem celular. Quando você estiver lá, você vai precisar se comunicar com a sua família, com seus amigos, vai querer tirar foto do nenenzinho, né? Ver os seus e-mails. Então, é importante lembrar de levar essas coisas também. Agora vamos falar de todos aqueles itens que eu levei para o hospital e que eu não usei. Fui influenciada, gente. Assisti 1 milhão de vídeos no YouTube, a galera toda falou: leva, leva, leva que vai usar, leva que vai usar. E adivinha o quê? Usei nada. Não usei nada. Para ser justa, tá? Eu acabei assim me preparando e colocando as coisas na minha mala, pensando o quê? Pensando num parto normal, que é o que eu tinha praticamente certeza que eu teria. Mas como no final, né, eu precisei fazer uma cesárea de emergência, talvez tenha sido por isso que eu não usei muitos desses itens que talvez você ache necessário usar. Mas tem alguns itens aqui nessa lista que eu acho que, mesmo que eu tivesse tido um parto normal, eu não ia usar de jeito nenhum, não. Então vamos lá, primeiro item que todo mundo me falou que tinha que levar, que era importante e que eu não usei de jeito nenhum é o quê? Ventilador portátil. Eu comprei esse daqui na Shein, mas esse daqui tá disponível em vários sites. Esse aqui é um daqueles ventiladores portáteis que você carrega. Aí tem esse pezinho aqui, tá vendo? Que é de metal que dobra, que dá para prender do lado da cama do hospital. Então você tá lá puxando o bebê com um ventinho no rosto, enquanto o suor tá pingando. Mas, gente, entendeu? Pra mim isso aqui foi totalmente desnecessário, porque eu morri de frio dentro do hospital. Sem ventilador, já estava congelando lá dentro do hospital. Aquele hospital parecia mais era uma geladeira do que um hospital. Então, para mim, assim, o que foi útil foi o meu cachecol de cachemira. Isso aqui, não usei não. Ok, eu tô pensando agora, eu acho que esse ventilador aqui vai ser útil, sabe para quem? Pro meu bebê. Porque eu posso pegar esse ventilador aqui e colocar no meu carrinho de bebê. Quando eu tiver com o meu bebê, por exemplo, andando por aí, tiver quente, né? Então, não foi uma compra totalmente desnecessária, não. Eu vou usar, mas não para mim, mas pro meu bebê. Um outro item que eu levei pro hospital e que eu não usei foi o quê? Foi essa cinta pós-parto aqui. Eu comprei essa cinta aqui na Shein, ela é uma cinta pós-parto ajustável, que tem esse elástico aqui, então, olha só como é que ela é. E a razão pela qual eu não usei essa cinta aqui, não é porque ela foi desnecessária, mas porque eles me deram uma no hospital mesmo, que é essa daqui, que eu achei até que a qualidade dessa daqui que eu recebi no hospital era melhor do que essa daqui que eu comprei na Shein, que eu acabei então nem usando por esse motivo. Olha só, essa daqui que eles me deram no hospital é ajustável também, e eles colocaram essa cinta pós-parto aqui em mim no hospital logo depois da minha cirurgia cesariana, e eu fiquei usando essa cinta aqui durante o tempo todo que eu fiquei no hospital. Uma outra coisa que eu vi bastante gente na internet falando que é importante levar eram que lanchinhos, né, tipo barrinha de cereal, ou então aquelas bebidas tipo Gatorade que tem electrolyte. E eu levei essas coisas, mas eu acabei não usando nada, porque no hospital que eu fiquei, todas as minhas refeições eram inclusas, então eu podia pedir café da manhã, almoço, jantar, lanche, com sobremesa, e tudo já estava incluso.
Eles tinham um cardápio até no hospital e eu podia escolher o que eu quisesse comer. E assim, eu achei a comida deliciosa. Isso, inclusive, é algo que eu não estava prevendo. Eu achei que a comida do hospital realmente seria muito ruim, que a qualidade não seria muito boa, e fui surpreendida de uma forma muito positiva, com a qualidade e até com a variedade de comidas que eles tinham no cardápio. O meu marido estava lá comigo o tempo todo também, e a refeição dele não era inclusa, né, como a minha, mas eles tinham uma taxa fixa de $5 para qualquer refeição que ele quisesse fazer. Então ele almoçou, jantou lá comigo, pagando $5, ele podia pedir o quanto que ele quisesse por refeição. Uma outra coisa que eu vi bastante gente falando que era bom levar para o hospital era o quê? Notinhas, né, de dinheiro assim pequena e até moedinhas também, porque tem aquelas máquinas, né, que vendem salgadinho, bala, água, caso a cafeteria, né, ou a cozinha do hospital estivesse fechada tarde da noite. E eu levei dinheiro assim pequeno, né, mas acabei não usando nada também, porque o hospital realmente forneceu toda a comida que eu achei necessária comer, entendeu? Eu nem fiz todas as refeições na maioria dos dias, não fiz almoço, lanche, a jantar, entendeu? Eu nem comi tanta coisa assim enquanto eu estive no hospital, porque eu não sentia tanta fome. Então eu achei desnecessário levar. Uma coisa que eu vi também bastante gente aqui na internet falando que era bom levar para o hospital eram essas meinhas aqui, que eles chamam aqui de grippy socks, que são essas meias emborrachadas aqui na parte da sola para evitar que você escorregue, né? Caso você esteja tipo descalço usando a meinha. Eu comprei essa meinha aqui de uma marca que é bem conhecida aqui pelas grávidas, que se chama Kindred Bravely, mas eu acabei não usando. Essa meia aqui diz Baby, you're worth it. Bebê, por você, vale tudo a pena. E apesar de ser uma gracinha, eu acabei nem usando, justamente porque eu levei o meu chinelinho, né, de borracha, como eu falei pra vocês. O meu marido não levou, né, nenhuma dessas meinhas. Então, só de curiosidade, eu perguntei para uma das enfermeiras se elas tinham uma meinha dessa emborrachada na sola disponível, e ela me deu esse saquinho aqui, olha só, com essa meinha que eu recebi no hospital, e trouxe uma para o meu marido também. A minha eu nem abri, tá aqui no saquinho ainda lacrado, tá vendo? Mas o meu marido abriu a dele e colocou no pé, e sabe qual foi a opinião dele? Ele falou assim: essa meia aqui é a pior meia que eu já usei na minha vida. Então assim, né, gente, o que eu tenho pra falar dessa meia aqui é que foi de graça. Então, né, de graça, né, é isso. Não tenho mais nenhum comentário, não. Uma outra coisa que eu acabei não usando enquanto eu estava no hospital foram meias de compressão. Eu comprei esse conjunto aqui de meias de compressão que veio com essa preta e com essa azul aqui, da marca Kindred Bravely. E eu acabei não usando essas meias aqui porque, apesar, né, da minha perna, especialmente a parte da panturrilha da minha perna, ter inchado bastante depois da minha cirurgia cesariana, eu reclamei, né, com uma das enfermeiras no hospital e ela disse que eles tinham um equipamento no hospital, que eles colocaram inclusive na minha perna, que era um equipamento que parecia aqueles, sabe aquele aparelhinho de pressão que a gente coloca no braço, que ele inflava, né, na minha perna, pressionava e soltava, pressionava e soltava. Eu ficava fazendo isso a noite inteira. Acabou que mesmo usando esse equipamento não adiantou nada, a minha perna inchou de qualquer jeito, e então eu só usei essas meias aqui depois que eu saí do hospital, quando eu já estava em casa mesmo. Outra coisa que eu fui totalmente influenciada pelas influenciadoras aqui do YouTube foi: leve um roupão. Todo vídeo que eu assistia do que o pessoal estava levando para a maternidade, uma coisa que todo mundo tinha em comum era o roupão dentro da mala. Então eu pensei, preciso de um roupão também, né? Então lá fui eu na loja da Kindred Bravely e comprei um roupão de material top, super macio, bonito e, quer saber? Acabei nem usando. Não usei nenhuma vezinha no hospital. A culpa foi minha, né, gente? Porque eu acho assim, se você é o tipo de pessoa que você usa roupão quando você está em casa, você provavelmente vai usar também no hospital. Mas eu não sou o tipo de pessoa que usa roupão nem em casa, tanto que eu comprei um só para ir para o hospital. E acabei também não usando. Eu que deveria saber melhor, né? Que o que é necessidade para a maioria das pessoas, né, pode não ser para você. Então, a culpa foi minha.
Uma outra coisa que eu não usei foi que eu fui naquela loja, né, da Kindred Bravely, e eu comprei vários conjuntos de 2 peças que tem, né, a parte do top e tem também a parte da calça. E eu acabei não usando, né, pelo motivo que eu expliquei para vocês, que eu acabei achando que calça não era a melhor opção enquanto eu estava no hospital e que era muito mais fácil usar um vestido. Então foi por isso que eu acabei não usando. Mas, para ser bem sincera com vocês, não foram compras inúteis, porque depois que eu saí do hospital, eu acabei usando sim várias vezes todos aqueles conjuntinhos bem bonitinhos de pijama, de ficar em casa, que eu comprei quando estava grávida e que, quer saber, eu continuo usando ainda, porque eles esticam bastante assim, então ainda me servem, ficam super bonitinhos e eu continuo usando agora. Agora eu vou falar para vocês alguns itens assim para cuidado durante a amamentação que eu acabei me preparando e levando para o hospital e não usei. E o motivo pelo qual eu não usei é porque demorou 3 dias depois da minha cirurgia cesariana, como eu falei para vocês, para o meu leite descer. Então, enquanto eu estava no hospital, meu leite não tinha descido ainda. Eu tinha, né, o colostro que meu bebê, né, mamou, mas nada machucou, digamos assim, o meu mamilo o suficiente, por exemplo, para precisar desses cuidados de todas as coisas que eu levei. Uma outra coisa que eu comprei, que eu acabei não usando enquanto eu estava no hospital, mas que eu usei o tempo todo e que eu usei bastante depois que eu saí do hospital, são esses daqui, que é chamado de Silverette, que é um protetor para o bico do peito. Eu não sei se você já ouviu falar desse aqui, as gringas aqui, entendeu, conhecem esse produto aqui, ele é bem famoso e ele é chamado Silverette porque silver em inglês significa prata e esse daqui é como se fosse um protetor para o bico do peito. Vou até aproximar aqui para vocês verem. E ele realmente é feito de prata, tá? Ele é feito na Itália. Esse aqui, inclusive, ele é bem carinho, o preço é bem salgadinho. Então, caso você queira comprar um desse daqui original, prepare o seu bolso. Eu não me lembro exatamente quanto que eu paguei nesse daqui. Se eu achar, eu deixo o valor aqui do lado para vocês verem. Mas eu lembro que na época eu achei bem caro. Eu tava até debatendo se eu comprava ou não. E hoje em dia eu dou graças a Deus que eu comprei. Porque eu amamentei o meu bebê por quase 11 meses. E o que salvou a minha vida foi esse produto aqui. Então assim, no hospital eu não usei porque não tinha leite, né? Então não justificava o uso. Mas depois disso, durante os 11 meses que eu amamentei, esse produtinho aqui, ó, foi excelente. Tanto que assim, se você me perguntar um produto para amamentação, assim, esse daqui que eu recomendo. Com toda certeza. Eles vendem, né, umas marcas assim que são mais acessíveis, mais baratas, que não são feitos totalmente de prata, são banhados a prata. Esse eu não sei se funciona ou não, mas olha, esse daqui funciona. Você nem precisa passar creminho no bico do peito, não precisa passar nada. Eu no início até passava um pouco de creme e colocava esse aqui por cima, e toda vez que eu colocava esse aqui por cima, depois de amamentar, o meu rosto era assim, ó. Era um alívio assim imediato. Tem gente que até coloca na geladeira também para ficar mais geladinho ainda e coloca mais. Nossa, esse aqui realmente salvou a minha vida e eu aconselho que todo mundo que esteja amamentando compre. Uma outra coisa também que eu levei para o hospital, que acabei não usando por razões óbvias, né? Que eu já expliquei aqui no vídeo, foram esses cremes aqui com base de lanolina para poder passar no bico do peito para evitar rachadura. No hospital eu recebi várias amostras dessa marca aqui. É simplesmente um creminho à base de lanolina, que é comestível, né? Você pode passar no bico do peito, que não tem problema para o bebê. Mas eu comprei essa marca aqui, que é uma marca orgânica, que se chama Earth Mama. Vou até mostrar aqui como que é para vocês por dentro desse potinho. É um potinho assim, tá vendo? Pequenininho. Tem essa tampinha aqui de metal. Aqui, olha só, por dentro. E eu achei essa marca aqui bem melhor até do que o que eles me deram no hospital. Não que o que eles me deram no hospital fosse ruim, mas eu gostei mais desse aqui, né? Então, né, caso você esteja amamentando, fica a dica. Uma outra dica para você que está amamentando é comprar esses protetores para o bico do seio. São como se fossem absorventes, né, para o bico do peito, para quem está amamentando. Então, eu tenho primeiro aqui esses dois aqui que são descartáveis, que eu recebi aqui no hospital, da Philips Avent. E eu também tenho esse outro aqui que eu comprei, que é da marca Kindred Bravely. E o interessante desse daqui é que ele é lavável.
Então aqui tá, ele é feito de fibra de bambu, aqui desse lado, então é bem macio mesmo, super macio, super confortável. E essa parte traseira aqui, ela é tipo um paninho de guarda-chuva, então que não vaza, né, a prova d'água. E veio também nesse saquinho aqui com zíper, que é super bonitinho também aqui para guardar. Vem vários pares aqui e fica a dica, né, bem interessante. Por razões óbvias, que eu já expliquei aqui várias vezes, eu acabei não usando, né, no hospital, mas depois, enquanto eu estava amamentando, eu usei bastante, sim. Outra coisa que eu não usei enquanto eu estava no hospital, mas que talvez seja extremamente útil para você que está me assistindo, é maquiagem. Eu sou uma pessoa bem básica quando se fala de maquiagem. Mesmo agora, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui no YouTube e a minha maquiagem é isso, olha só. É batom, é rímel e... como se chama isso daqui? Ai, eu até esqueci agora. Sombra. E sombra pro olho. É isso, minha maquiagem é isso. Mas enquanto eu estava no hospital, nem essas 3 coisas eu tive vontade de passar. Talvez a minha falta de motivação tenha vindo do fato que eu não tive, né, um fotógrafo profissional tirando fotos minhas com meu bebê. Eu também não tive nenhuma visita, né, chegando lá no hospital. A única pessoa que eu tinha comigo lá era meu marido, que já me viu sem maquiagem várias vezes, se acostumou com isso também. Então, talvez tenha sido isso. E talvez você, né, caso você tem uma realidade diferente, né? Talvez você se sinta, né, mais alegre, mais disposta quando coloca, né, uma maquiagem que seja diferente, mas para mim não precisou não. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns itens que são usados aqui no pós-parto pelas gringas. Eu assisti vários vídeos aqui no YouTube e todas as gringas têm vários vídeos aqui, todo mundo falando sobre esses produtos aqui. E uma marca que vocês vão ouvir bastante se chama Frida, que ela se especializa nesses cuidados pós-parto. Então assim, se você teve uma cesariana como eu, esses itens aqui para você não vão ser muito úteis. Mas se você está planejando ter um parto normal, entendeu? Você vai vir aqui para os Estados Unidos ou conhece alguém que vai vir, talvez esses itens aqui sejam bem úteis para você. Eu não sei se esses itens aqui estão disponíveis no Brasil ou não, se tem alguma marca no Brasil que faça algo parecido ou não, mas vale a pena ver, né? Só para conhecimento mesmo. Então, primeiro a gente tem essa garrafinha aqui, que é uma garrafinha de cabeça para baixo, que é usado para lavar as partes íntimas após o parto, porque algumas pessoas têm, né, rachadura, né, no pós-parto, machuca e na hora de ir no banheiro para urinar acaba sendo bem dolorido. Então a gente tem essa garrafinha aqui, que inclusive veio nesse saquinho aqui, bem bonitinho, que a gente abre. É uma garrafinha, olha só, meio rosada, meio roxa, tá vendo? Que a gente levanta essa parte aqui, enche de água, até melhor se puder colocar água morna ao invés de colocar água fria. Então, enquanto você estiver urinando, você vira essa garrafinha aqui de cabeça para baixo e você vai apertando e vai sair um jatinho de água aqui, como se fosse um guidê, um chuveirinho. Então, assim, eu experimentei essa garrafinha aqui. E é boa, funciona, legal, mas assim, no hospital você vai receber, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eles vão te dar uma garrafinha semelhante que essa daqui, que parece até uma garrafinha de ketchup. Essa daqui faz a mesma coisa, entendeu? Você também pode colocar água morna aqui, vira, né, de cabeça para baixo e aperta enquanto você estiver urinando, né, que aí diminui a dor. Então assim, para ser bem honesta com vocês, eu testei, apesar de ter feito uma cesárea, né? No primeiro dia eu acabei usando. Depois disso eu vi que não tinha necessidade realmente para continuar usando, porque eu não estava sentindo nenhuma dor lá embaixo, entendeu? Então assim, eu não acho que o preço, por exemplo, que a gente paga nessa daqui justifica a necessidade. Essa daqui cumpre a mesma função e você recebe de graça no hospital, então eu não vi necessidade particularmente. Outra coisa que eu comprei, que seria, né, o segundo passo depois de se lavar com a garrafinha, é essa calcinha descartável aqui, também da mesma marca Frida Mom. E eu tenho uma aberta aqui para vocês verem. É como se fosse um shortinho essa calcinha aqui, tá? Ela é descartável, então você usa uma vez e você pode jogar fora, não precisa lavar. Eu vi várias pessoas que usaram falando que essa marca aqui tem essa calcinha descartável que é excelente, uma das melhores do mercado, que é até melhor do que aquela que a gente recebe no hospital. Eu não sei se é boa ou não, porque apesar de ter comprado esse pacotão aqui, ó, que vem com 8, eu acabei não usando, então eu não posso falar para vocês se é boa ou não, mas fica a dica também.
O próximo item que eu tenho aqui é o terceiro passo de cuidado períneo aqui, que veio nessa caixa enorme aqui. Então, essa caixa enorme também é da mesma marca, Frida Mom, e essa caixa aqui tem 8 absorventes instantâneos. Então, o que é esse daqui? Esse daqui, olha, é um absorvente tijolão para usar no pós-parto, mas o diferencial desse absorvente aqui é que você pega esse absorvente, tira, né, dessa embalagem aqui lacrada, aí você quebra ele no meio, porque ele tem vários químicos aqui, que depois que você quebra ele faz um barulhinho, você chacoalha e ele se torna como se fosse uma compressa gelada para suas partes íntimas. Vocês já tinham visto ou ouvido falar de algo assim? Será que tem algo assim no Brasil? Eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar nem aqui. Eu descobri pesquisando na internet. Então, você coloca, né, esse daqui na sua calcinha que o hospital te deu, ou que você levou, e depois tem mais 2 coisas que você pode colocar no topo aqui para te dar mais conforto ainda no pós-parto, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas é isso. Eu perguntei só de curiosidade, né, no hospital que eu fiquei, se eles tinham algo parecido. É claro que eu não esperava que eles teriam dessa marca aqui, né, que é mais conhecida, Frida Mom, no hospital, mas se eles tinham alguma versão genérica desse produto, e no hospital eles me falaram que eles não tinham. Inclusive, se você quiser que fique mais geladinho ainda, você joga um pouquinho de água normal mesmo, que vai dar um efeito até mais gelado, eu escutei algumas pessoas falando. Mas eles não tinham aqui. Então, assim, depende do hospital que você vai ficar. Alguns hospitais, né, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eles vão te oferecer um produto desse aqui para o seu conforto, e outros realmente não tem. Se você não comprar, você não vai ter. Então, né, leve o seu caso você queira alguma coisa parecida assim, porque o seu hospital pode ter ou pode não ter. O próximo passo que eu tenho aqui é esse aqui, que se chama Tux. Você no Brasil provavelmente nunca ouviu falar desse daqui. Essa marca aqui é bem famosa aqui nos Estados Unidos. Esses daqui são como se fossem uns lencinhos que são medicados para anestesiar a dor. Então você pega um absorvente, que pode ser esse absorvente aqui, ou qualquer outro absorvente mais grossinho, e você pega esse daqui como se fossem umas folhinhas e coloca em cima desse daqui. E depois ainda tem mais um passo que você coloca em cima desse daqui, para te dar, né, bastante conforto. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vem nesse potinho aqui, que tem vários aqui dentro. Eu nem cheguei a abrir o meu aqui, o meu tá lacrado ainda. Ele tem um medicamento aqui que eles chamam de Witch Hazel, que geralmente dá bastante conforto, como se fosse um efeito meio de aloe vera, sabe, para dor. Então, se você conhece, me fala aí. E o último passo, então, para aliviar a dor é esse produto aqui, que é extremamente conhecido aqui nos Estados Unidos, que se chama Dermoplast. Esse daqui, ele é um spray que é bem difícil de abrir até. Estou me matando aqui, tentando abrir, conseguir. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele é um spray que você coloca, né, depois que você... No final de tudo, e é para dor, para queimadura, e serve também até para mordida de inseto também, para aliviar a dor. Então você coloca por cima, tem aloe vera e lanolina para ajudar com a dor. Então é um produto aqui que todo mundo realmente fala muito bem. Então, só para revisar aqui os cuidados, você então usa aquela garrafinha, né, de cabeça para baixo para poder se lavar, se limpar direitinho. Aí você pode colocar uma calcinha descartável. No topo da calcinha descartável, você coloca esse absorvente grossinho aqui que fica geladinho. Aí em cima do absorvente você coloca esse Tux aqui, que são aquelas folhinhas medicadas, e por cima você joga esse spray aqui que também é medicado para dor. Uma outra coisa que várias pessoas falaram para levar também, que eu não precisei usar, foi extensão. Para carregar, né, o celular, o computador, caso você precise ou a pessoa que está junto com você no hospital precise. Eu acho que isso varia realmente de hospital para hospital, mas no hospital que eu fiquei eu realmente não vi necessidade de utilizar nenhuma extensão. Eles tinham tomadas o suficiente lá para carregar o meu celular, computador, o que eu queria, sem precisar de nenhuma extensão. Uma outra coisa agora que eu quero falar com vocês é mais sobre o bebê agora, o que o bebê precisou ou não.
Eu levei bastante coisa para o meu bebê, levei uma malinha para mim, outra para o meu bebê e acabei não usando nada. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, pode ser que a realidade seja diferente, mas aqui tudo que o meu bebê precisou, ele teve. Fralda, eles tinham fralda da marca Pampers, recém-nascido, então eu usei as fraldas do hospital o tempo que eu estive lá. Toda vez que eu precisava de mais, eles me davam sem nenhum problema. Eu levei roupinha de bebê também, e se você quiser levar roupinha para tirar foto, talvez profissional, ou até para tirar umas fotos bonitinhas, umas cobertinhas, né, para enfeitar, leve, né, para tirar as fotos. Eu não achei necessário porque eles estavam checando, não só eu, mas o meu bebê toda hora também para fazer exame, então eu achei difícil ficar tirando e colocando roupinha, então eu preferi não usar roupinha nenhuma. O meu bebê não passou frio, apesar dele não estar com roupinha, porque eu usei a própria cobertinha mesmo que tem no hospital, que aqui nos Estados Unidos é aquela cobertinha branca, que tem aquelas listrinhas, né, rosa e azul, que é bem conhecida, com chapeuzinho também, que é rosinha e azul. Então eu usei o chapeuzinho na cabeça dele que o hospital fornecia e usei as cobertinhas também que o hospital fornecia. E sujava também o tempo todo. Se eu estivesse usando as minhas, eu voltaria para casa cheia de coisa para lavar, não só a roupinha, mas as cobertinhas. Já usando do hospital, eu tinha cobertinha limpa o tempo todo, toda vez que eu precisava, sem precisar lavar nada, eu achei mais prático também. Outra coisa também, eu não sei como funciona aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eles não deixam você sair do hospital sem que você tenha aquele carrinho de bebê instalado no seu carro. Tanto que assim que você recebe alta do hospital aqui, eles mandam um funcionário junto com você na saída do hospital no seu carro para ver não só se você tem o carrinho de bebê instalado, né, no banco do carro, mas se está instalado corretamente. E outra coisa também é que é bem difícil instalar esse carrinho de bebê você mesmo. A gente comprou nesse carrinho e o manual do carrinho era dessa grossura, assim, ó, parecia uma bíblia. Então, assim, nem tente você mesmo instalar, porque é algo bem complicado. Aqui nos Estados Unidos você pode ligar para os bombeiros, ou então ligar para a polícia, ou então ligar até para o hospital mesmo, onde você vai ter o bebê, agendar, né, um dia e um horário para você ir lá, e eles têm um funcionário que geralmente, gratuitamente, vai te atender, vai te ajudar e vai instalar todo o mecanismo do carrinho de bebê no carro para você, porque é extremamente perigoso você tentar instalar sozinho, sem experiência, instalar errado, né? No caso de colisão, por exemplo, se não tiver bem instalado, não adianta nada ter, né, gente? Então, deixe, né, esse serviço para os profissionais também. Eu espero que aí no Brasil os hospitais, né, os bombeiros, talvez a polícia, eu espero que eles forneçam também esse tipo de auxílio, né, para as pessoas gratuitamente. Eu não sei como funciona, vocês me falem aí se vocês souberem. Então, deixa eu ver. É isso, né? É isso. Não me lembro de mais nada, não. Acho que é só isso. Eu espero que as minhas dicas nesse vídeo tenham sido úteis para você. Caso você tenha gostado de alguma dica aqui, tenha usado as minhas dicas, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo para mim, tá bom? Se lembre de clicar de clicar no gostei também e se inscrever aqui no canal. E eu espero ver vocês aqui novamente em um dos meus próximos vídeos. Tchau, tchau!